Olá a todos, hoje a gente vai falar sobre alguns autores interessantes relacionados à renovação da teologia protestante, lá do finalzinho do começo do século XIX até o comecinho do século XX. São autores importantes, dentre eles a gente pode citar vários, como Albrecht Ritze, como Adolf von Harnack, como o próprio Karl Barth. Depois a gente tem aí o famoso Rudolf Bultmann, você tem o Paul Tillich, o Bonhoeffer, o Albert Schweitzer, vários. Esses que eu citei, eu vou falar mais um pouquinho. Primeiro, começando com Albrecht Ritze e com seu discípulo, que é o Adolf von Harnack. Basicamente, eles adotavam o método histórico crítico como sendo o único método, né, que poderia oferecer efetiva interpretação, mas interpretação, veja, científica, em relação às escrituras, em relação à tradição. Então, meio que havia uma amálgama, digamos assim, entre o cristianismo e a cultura. Tanto é verdade que alguns liberais chegavam ao ponto de literalmente reduzir o próprio cristianismo à cultura. E aí está o grande mote do liberalismo. O Karl Barth, ele foi, de certo modo, no comecinho ali um liberal, mas depois ele despontou-se na sua perspectiva, que a gente pode chamar de teologia dialética, porque o que o Karl Barth entendia é que você não pode se submeter a um ponto de vista meramente vinculado àquilo que poderíamos chamar de analogia entes, e sim ao ponto de vista de uma analogia fidei. Qual que é a diferença aí? Bom, primeiro, Karl Barth ele foi muito influenciado pelo Kierkegaard. Na verdade, tanto o Kierkegaard como o Rudolf Otto foram as grandes influências do Karl Barth. E dentro do ponto de vista existencialista, que você vê tanto no Kierkegaard como também vários nomes famosos, aí como o próprio Heidegger, embora Heidegger não gostasse muito de ser rotulado, mas ele acaba, né, se vinculando aí a esse tipo de movimento filosófico, ele também foi, de certa forma, grande influenciador de outro grande teólogo, que é o Rudolf Bultmann. Então, você percebe que o filósofo está ali na vanguarda, né? Isso não aconteceu só agora, né? Desde o século XIX até aqui, século XXI. Isso já aconteceu antes também, quando a filosofia clássica foi utilizada, que obviamente ela veio antes do cristianismo, para dar subsídio ao próprio cristianismo. Então você está aí vendo a filosofia na vanguarda desde muito tempo. Mas de qualquer maneira, o que ocorre é o seguinte: Karl Barth vai dizer, não, Tomás de Aquino estava errado, quando ele associa a ideia de uma analogia entes, no sentido de que há uma correspondência, né, quer dizer, uma semelhança entre Deus e a sua criatura. O Karl Barth vai simplesmente dizer, olha, não tem como nós nos achegarmos a Deus, porque eu não chamei Deus de Senhor porque eu conheço outros senhores ou outras senhorias, ou porque eu conheço outros senhores e outras senhorias e em parte conheço a revelação. Não, eu chamo Deus de Senhor porque eu conheço a revelação de Deus, quer dizer, tudo deve-se exclusivamente a essa revelação. É ela que me dá o subsídio para dizer Deus é. Porque se nós pensarmos Deus, nós vamos logo chegar à conclusão de que ele é insondável. E se ele é insondável, ele não pode ser conhecido por meio nenhum, a não ser o mecanismo da sua própria revelação. Portanto, você precisa, segundo Karl Barth, claro que isso é mais complexo, mas eu só estou resumindo aqui, de uma analogia fidei. Você precisa da fé. Como diria Kierkegaard, um salto. E isso os liberais não queriam fazer. Porque quando você chega lá na teologia liberal, protestante, alemã, o que eles queriam, na verdade, é saber o que é científico, do que não é científico, e, obviamente, eu vou aceitar o que é científico. Bom, para isso não precisa de fé nenhuma, diria Karl Barth. Mas Deus é, diria ele, totalmente outro, e sendo totalmente outro, eu vou me apegar apenas ao quesito de uma fé, porque eu não posso conhecer a Deus a não ser se ele quisesse mostrar a mim. Do contrário, é impossível conhecê-lo. Do contrário, eu poderia viver como um ateu achando que Deus não existe. Como um mundo basicamente autônomo, certo? Como parece de fato ser. Mas ao mesmo tempo, um Deus que se revela, aí sim, pode ser chamado de Senhor. Porque ele se mostrou de alguma maneira. Tá? Essa é basicamente a perspectiva do autor. Daí surge a teologia dialética, daí surge a teologia da crise, que é outro nome dado a ela, e portanto, representando uma neo-ortodoxia, como uma confirmação da absoluta transcendência de Deus, em oposição à perspectiva meramente imanentista do liberalismo, né? Que queria aceitar apenas mediante o método científico, negando o postulado principal da fé, porque, lembremos, né, muitos liberais continuavam sendo cristãos. Quando você vai ver o Adolf von Harnack, ele morreu cristão, mas ele chegou a negar milagres, chegou a negar um monte de coisa. Então o que eles faziam? Eles desmitologizavam a Bíblia. Tudo que for mito, eu abro mão, corto, picoto a Bíblia, e o que não for mito eu aceito, certo? E basicamente isso é a negação
do ponto de vista da fé, vide Karl Barth, vide, de certo modo, ali o Kierkegaard que veio bem antes dele. Tá? Sendo também influenciado pelo Otto, ele chega a essa conclusão de Deus como um supremo ser absoluto, uma transcendência infinita. Né? E é todo-poderoso no sentido de que isso sim nos assusta. É a questão do número, do assombroso, né? Aquilo que nos traz profundo temor, não no sentido de temer um tirano, não é isso. É no sentido de contemplar um mistério tremendo, que é o número. E é nesse ponto que Karl Barth diz, esse é Deus. E ele só pode se conhecer se ele se revelar. Do contrário, não tem como conhecer ele, como diz o próprio Paulo. Né? Diz Karl Barth que os teólogos liberais, com sua pretensão de tornar a fé popular como a ajuda da ciência das religiões, do método histórico e da filosofia, injuriaram a transcendência de Deus. Barth fazia uma diferença entre teologia propriamente e ciência das religiões. E uma canonização geral da cultura, como que foi feita por nosso amigo aqui, Schleiermacher, que rejeitando todo tipo de dualismo acabou por tornar Deus como o mundo. Né? Inclusive, tem uma curiosidade no caso do Schleiermacher, né, que a esposa dele parece que não ia na igreja que ele pregava, alguma coisa assim. Ela preferia manter-se dentro da postura de um cristianismo mais fundamentalista mesmo. É interessante isso. Bom, mas aí foi de comum acordo, não tem problema. E aí o Barth vai dizer, não pode ser levado em conta por nós essa perspectiva de que Deus é como o mundo. Não. Para Karl Barth, Deus é totalmente outro, certo? Como dizia Rudolf Otto. E aí vai dizer que é inútil pensar em alcançá-lo com a razão, com a filosofia, com a religião ou com a cultura. A razão da teologia liberal pretende que a fé não seja um risco ou um salto. Tá? Ou seja, a ideia liberal é verificar aquilo que é racionalmente aceito e aquilo que não é racional você basicamente descartaria, porque é, de certo modo, um método científico. Claro que é o modo das ciências humanas e é o modo das ciências históricas. Isso aqui era um problema, porque como é possível você falar de fé se você está evitando o risco ou evitando o salto no escuro, que é um mote do fideísmo e um mote, no caso aqui, do próprio Kierkegaard, que também foi, de certo modo, influenciado grandemente por Kant. Bom, se nós não podemos alcançar Deus, aí Kierkegaard vai dizer, então, é claro que ele é um filósofo extremamente complexo, a gente precisaria estudar mais a fundo aqui, mas basicamente ele cai, de certo modo, nessa perspectiva um tanto fideísta. Barth, ao contrário dos liberais, tá? Ele quer preservar a alteridade de Deus, ou seja, aquele contraste que existe entre Deus, que é o totalmente outro, e nós, certo? Eis aqui o paradoxo de Kierkegaard, onde em Karl Barth vai entrar a teologia dialética. Uma forma de neo-ortodoxia, tá? Porque começou, lembrem, com a ortodoxia. Depois partimos, isso aqui eu estou falando em termos cronológicos, dentro da teologia, principalmente alemã. Parte da perspectiva ortodoxa, tanto em Lutero, isso aqui obviamente na história do protestantismo. Parte na perspectiva luterana e calvinista, e outros reformadores, uma total ortodoxia e dependência das escrituras. Apesar que já em Lutero você tinha um questionamento ali com alguns livros da Bíblia, né? Como no caso de Tiago, Hebreus, Apocalipse. Apocalipse é um problemaço, vocês vão ver ainda. Mas não estou dizendo para descartar, é uma questão que deve ser avaliada. Aqui é o seguinte, depois da ortodoxia cai-se no liberalismo, para sair desse afogamento do liberalismo, os protestantes então tiveram que apelar para algum tipo de nova ferramenta. E aí é dado aqui um método do Karl Barth, que é a teologia dialética. E aí surge a neo-ortodoxia, certo? Ele não é o único que adere a esse tipo de ideia, mas é um dos seus principais representantes. Bom, Cristo passa a ser o centro da teologia, uma manifestação histórica do divino, onde há uma dialética entre finito e infinito, Deus e o homem, eternidade e tempo, revelação e história, ser e não ser. Né? Lembra muitos gregos aqui. E, assim posto, também as elucubrações teológicas seguiriam tal metodologia. Certo? Pequeno resumo sobre Karl Barth, não é exaustivo, mas é um começo para você entender melhor esse autor. E aí, obviamente, cabe a gente ler os livros aí para compreender mais profundamente. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Paul Tillich e o princípio da correlação. Vamos lá. Assim como o Karl Barth, o Paul Tillich ele nasce em 1886 e morre em 1965. Mas assim como o Barth, ele estava persuadido de que a teologia natural
ela não seria válida, tá? Como era para Tomás de Aquino, para a escolástica, no caso do Tomás. Nas provas da existência de Deus, por exemplo, né, que é aquelas 5 vias tomistas, tenta-se derivar Deus do mundo, porque é a posterior. Você lembra que eu falei lá no vídeo sobre o argumento ontológico, que é a priorístico, mas que Tomás não aceita o argumento ontológico e diz, a posteriori, sim, é possível provar a existência de Deus. Para Calbart e Paul Tillich, isso está descartado, tá? Porque no caso do Paul Tillich, ele vai dizer o seguinte, se Deus deriva do mundo, ele não pode ser aquele que transcende o mundo infinitamente, certo? E parafraseando o autor, ele basicamente vai dizer isso, Deus não existe. Se existisse, seria finito. Deus é. E dizer aqui Deus é, significa que ele não está na categoria das coisas existentes. Ele basicamente supera tudo numa transcendência infinita, né? Basicamente seria isso o que o Paul Tillich está dizendo. Bom, desde a Primeira Guerra Mundial, da qual participou como capelão militar e teve de lidar com a morte com certa constância, né? O Tillich, de certo modo, rejeitou a imagem tradicional que ele tinha de Deus, baseado num certo fundamentalismo. E ele começou a pensar que, poxa vida, é melhor rever essa questão de Deus, porque a realidade está me impondo certas coisas que são assustadoras aqui. Eu não posso recusar isso, porque a realidade ela impõe a nós, né? Nós não somos nós que impomos a realidade, pensaria ele. Então ele chega à conclusão inevitável de que Deus ele teria que ser repensado. Tá? Ele não pensaria mais Deus de acordo, por exemplo, com o mero fundamentalismo. Mas ainda assim ele acreditava, assim como Calbart, né, não perdeu esse ponto de vista, de que devemos admitir a fé como dom de Deus e tal, e de que Deus ele pode ser conhecido pela revelação, mas ele é uma transcendência e que não depende apenas da revelação no sentido do texto, né, da Bíblia. A Bíblia poderia ser apenas uma parte dessa revelação, mas Deus se revela na vida, se revela em tudo. Tanto é verdade que ele mudou a sua compreensão de Deus baseado num evento efetivo, né, ontológico ali, né, em essência ele estava vivendo aquela visceralidade da guerra e ele começou a compreender Deus dentro dessa perspectiva, né. Só que diferente do Barth, o Tillich, ele não pensa que a fé seja uma obra exclusiva de Deus, tá? Ao contrário, como está dizendo aqui, ele afirma que a fé, não é possível sem a participação do homem. O homem é o sujeito da fé e a fé é uma possibilidade humana. Barth, aí eu coloquei aqui, né, que ele era mais calvinista nesse ponto. E aí você inevitavelmente vai acabar caindo também naquele debate calvinista versus arminiano. Porque se existe uma participação do homem, tá, no quesito ter fé ou eleição, bom, então você não vai ter um Deus onipotente no sentido de uma total soberania. Mas isso é um papo para outro vídeo, tá? Eu já estou preparando um vídeo sobre calvinismo e arminianismo, porque como eu disse anteriormente, eu vejo tanto calvinismo como o arminianismo caindo em aporia, e a aporia não necessariamente é um erro, tá? Eu falo aporia no sentido de perplexidade, de não consegue explicar tudo. Basicamente, as duas vertentes caem nisso. Bom, a fé pressupõe, diz Tillich, que, consciente de sua própria miséria ontológica, eu acho muito interessante isso, o homem seja capaz de compreender o significado do último, do incondicionado, do supremo, do absoluto, do infinito. A fé, portanto, é a resposta de Deus à pergunta de uma vida não ambígua entre o homem, que né, isso aqui eu acho que é uma verdade muito interessante de se reconhecer, né, ontologicamente miserável e psicologicamente desesperado. Então, entre o homem que pede e Deus que dá, o que existe é uma correlação, e não aquele abismo afirmado por Barth. Mas aí lembrem, dentro desse ponto de vista de correlação, ou você pode entender que é uma dialética inexplicável, como diz o Olavo, né, quando ele vai falar sobre esse assunto de livre-arbítrio e soberania divina, ou então você tem que admitir uma total soberania que está acima até mesmo das escolhas humanas e, portanto, a eleição. É extremamente problemático, tá? Eu não estou defendendo nem criticando nenhum tipo de proposta. Eu estou só identificando que todas elas têm problemas e dificuldades. Inclusive a ateísta, tá? Diga-se de passagem aqui, que também cai numa aporia, no sentido de se vincular a uma causa que esteja dentro da própria imanência, que é também problemático. Bom, falando um pouquinho agora sobre Albert Schweitzer e o Jesus histórico. A questão do Albert Schweitzer aqui, ele é mais histórica, tá? Porque simplesmente ele vai olhar para Cristo, primeiro dentro da perspectiva da doutrina paulina, que ele vai contestar Lutero. Embora ele fosse luterano,
Ele vai dizer que a justificação da fé que Lutero tanto admitiu ali como a premissa, né, do seu chamado, no sentido de que é isso que dava valor à fé, ou é isso que dava valor ao cristianismo, uma justificação que não dependia de nada a não ser pela fé. Albert Schweitzer vai dizer que isso é secundário se comparado ao estar em Cristo, porque estar em Cristo é a questão primária da teologia paulina antes da justificação da fé. É interessante notar que o Albert Schweitzer ele foi ganhador do prêmio Nobel, se eu não me engano foi em 1952, então ele teve uma carreira brilhante como médico, como missionário, ele não deixou a fé, mas ele tinha um ponto de vista histórico muito, digamos assim, nua e crua, né? A gente pode colocar dessa forma. Porque ele vai contestar tanto o liberalismo quanto a fé religiosa, no sentido ortodoxo que eu falo. Não querendo dizer que ele fosse herético, não tem nada a ver com isso, tá? Ele não cria doutrina nenhuma, nada disso. O que ele vai fazer é buscar uma análise histórica de Jesus. Tanto que a obra dele é a busca do Jesus histórico, né? A obra famosa do Albert Schweitzer, que inclusive tem em casa aqui. Então é um cara que, poxa, ganhou o prêmio Nobel da Paz, tá? Vivia uma vida dedicada ao próximo, mas tinha um ponto de vista bem peculiar, pelo menos à época, a respeito de Cristo, porque ele acreditava que Cristo era fruto da escatologia judaica tardia, tá? Porque a apocalíptica judaica depois foi amplamente estudada, né? Hoje a gente tem um compêndio mais completo a respeito do que era aquele período interbíblico entre o que a Bíblia chamaria de profeta Malaquias, pelo menos a Bíblia protestante, até o nosso querido João Batista, né? Então dentro desse período se formou muitas coisas e como muitos pregadores falam, mas existia um silêncio de 400. Silêncio nada, não existiu silêncio nenhum, aconteceu muita coisa lá. E essas coisas geraram aquele ponto de vista mais escatológico, aquela busca maior em relação a uma redenção efetiva de Deus no mundo, tá? Do cumprimento das promessas dos profetas, etc. e tal. Então, o Schweitzer vai dizer, não, Jesus também era fruto dessa escatologia judaica tardia, inevitavelmente. Ele também foi fruto do seu tempo, e foi influenciado por isso, ele pregou a ética do reino de Deus. E essa ética, é interessante notar que ele vai dizer o seguinte, que essa estava totalmente respaldada numa perspectiva escatológica, porque se não tivesse, aí sim ela seria rigorosa, né? E aí sim seria puro ascetismo. Mas Cristo ele não era um asceta. O que ele pregava era uma ética de guerra, uma ética de contingência, uma ética escatológica. Segundo Schweitzer, tá? Então, o que ele está falando? Se vai haver um fim do mundo que é iminente, não confunda iminente com eminente, pelo amor de Deus. Né? Eminente é a questão de grandeza. Iminência é aquilo que está para vir, muito rápido. Então Schweitzer vai tocar muito nessa tecla, dizendo, olha, em todo o Novo Testamento você tem o caráter de iminência, tanto do João Batista, quanto de Jesus, quanto dos apóstolos. Então não há como negar que a teologia primeva, digamos assim, o cristianismo, né, no seu nascedouro, ele estava embebedado do ponto de vista apocalíptico, inevitavelmente. Tá? Bom, então quando Paulo diz, por exemplo, né, tem uma passagem aqui que eu até marquei, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Ele vai falar aqui, ó, irmãos, o tempo é curto, resta que ambos, os que têm mulher, sejam como se não tivessem nenhum. É como se tivessem nenhuma, né, melhor dizendo. Aqui que está nenhum, eu escrevi errado. Bom, o que significa isso aqui? Isso aí está lá em 1 Coríntios, deixa eu ver aqui, 1 Coríntios 7, 29. Quando Paulo fala que o tempo está próximo, ele está falando o que, exatamente? Que a morte dele está próxima, por isso ele quer que ninguém case? Não, né? Não faz sentido nenhum. O que ele está dizendo é, gente, o fim está próximo. Então não tem por que você, se você está solteiro, fica solteiro, pô. Né? Já está acabando essa estrutura do mundo como conhecemos. Mas ainda assim ele fala, mas se você quiser casar também, não peca, não tem problema. Agora, dentro de uma urgência temporal que estamos vivendo, não há necessidade de fazer isso. Gente, Paulo viveu 2000 anos atrás, né? Mais que isso. Então, ele acreditava sim que a vinda do reino em termos objetivos era iminente. E isso se dá dentro do ponto de vista que o próprio Schweitzer vai dizer, é uma perspectiva vinculada aqui ao estar em Cristo antes da justificação pela fé. Porque o estar em Cristo significa essa mediação, que, segundo Schweitzer, tá? Que terminaria culminada no estar em Deus. Tá? Paulo é enfático em dizer que ele entrega que quando o fim se rompesse, a morte seria aniquilada, e aí nós seríamos entregues a Deus, no sentido de que Cristo passaria os seus eleitos a um novo patamar, que agora seria o estar em Deus. Por isso que Paulo sempre fala estar em Cristo ao invés de estar meramente em Deus. Tá? Então ele vai usar outros trechos aqui interessantes, né? Como por exemplo,
o livro de Apocalipse, que tem muitas passagens que atestam isso, né? Por exemplo, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras da profecia e atendem às coisas que estão escritas nela, porque já é tempo. Esse já é tempo indica que o tempo era próximo. Outra passagem, em Apocalipse, ele disse-me, não celes a profecia desse livro, porque o tempo está próximo. É interessante notar, isso aqui no Apocalipse 22, tá? No finalzinho do livro. É interessante notar que quando você vai para o livro de Daniel, no finalzinho, Deus fala para Daniel selar aquele livro, que ele seria aberto num tempo oportuno. Agora, em Apocalipse, Deus nem fala para selar o livro, tamanha a urgência daqueles acontecimentos. Ele fala, não sela o livro, porque a coisa está próxima. Tá? Então, você percebe que havia aqui sim uma perspectiva puramente, digamos assim, apocalíptica. Né? E quando se fala Apocalipse de João e Apocalipse judaica, geralmente se faz uma diferenciação aí. Mas a gente sabe que a Apocalipse de João está dentro desse tipo de literatura, inevitavelmente. E aí é basicamente isso que o Schweitzer vai dizer. Né? Isso gera um certo problema, principalmente quando ele fala aqui, que seria totalmente irracional pensar que o chegar depressa do reino de Deus, ou próximo do reino de Deus, ou em breve do reino de Deus, pudesse significar centenas de anos, como por exemplo 2000 anos. Né? É óbvio que aquilo estava falando por uma urgência que, por mais que Jesus dissesse, nós não sabemos quando que vai ser o fim, mas só Deus sabe, mas que isso irá acontecer ainda nessa geração. Isso é basicamente a interpretação mais simples que se faz daquelas palavras. Então, ele traz essa problemática, terminando com a seguinte frase: é totalmente incompatível a crença cristã primeva e a crença cristã moderna. Ou seja, a crença cristã moderna é fruto de uma adaptação alegórica e fruto de uma adaptação anacrônica, inevitavelmente. Seja protestante, seja católico, seja o que for. Certo? Schweitzer continuou cristão, não abandonou a fé, mas teve que lidar com essa indigestão histórica que ele mesmo assumiu como verdadeira. Existem contestações sobre isso? Obviamente que sim. Existem gente que contesta essa perspectiva. Mas é uma questão que é dada e que foi repensada por outros pensadores depois, como o próprio Karl Barth, que vai trabalhar na ortodoxia, do ponto de vista dialético, e com o Bultmann. Né? O Bultmann, basicamente, é quem vai dar uma resposta mais efetiva a esse ponto de vista. O Bultmann praticamente é da mesma época do Schweitzer. Eu não tenho aqui os dados, tá? Se eles se comunicaram de alguma maneira. Acredito que sim, ambos autores famosos, mas independente disso, o Bultmann ele vai repensar essas questões, porque já eram questões que eram dadas também pelos liberais, de certo modo, e vai verificar uma forma de resolver a questão, digamos assim, para permanecer com a fé, fazendo uma crítica árdua ao liberalismo. Porque tem gente que fala que Rudolf Bultmann era liberal, é um erro grosseiro isso, porque o Bultmann, na verdade, combateu o liberalismo. Tá? Só que a vertente, a forma como ele combate o liberalismo, pode dar a entender de que ele fosse também liberal, e que aí o Bultmann sofreu críticas de vários autores, desde Karl Barth até o C.S. Lewis. O C.S. Lewis era mais vinculado ao fundamento da fé mesmo. E todos esses autores são brilhantes, tá? É questão de você simplesmente lê-los e verificar a maneira mais adequada de se interpretar as escrituras, porque não é uma coisa simples a se fazer, não. Quando você chega em Bultmann, você vai ter uma compreensão da diferença de desmitologização e demitização ou demitologização. Por que essas coisas são diferentes? Porque desmitologizar é você tirar o mito das obras e fazer um corte nelas de maneira que você apague tudo que representa aquele mito. Agora, demitizar é outra coisa. Tá? Demitizar significa, na verdade, extrair o mito e não eliminá-lo como faziam os liberais. E porque é praticamente impossível, diria o Bultmann, para o homem moderno, aceitar a forma do universo entendido em três partes distintas, né, como é a questão da Terra no meio entre o inferno e o céu. Porque isso, segundo Bultmann, seria uma questão meramente mítica. Mas o que você precisa fazer não é tirar esse mito, cortá-lo e não falar mais dele, mas sim extrair a questão mais profunda do mito. Que essa concepção é mitológica e inteligível para o homem moderno, que pode, então, ser interpretada de uma perspectiva agora vinculada a este mesmo mundo moderno. O Bultmann vai falar aqui, por exemplo, uma aceitação cega da mitologia neotestamentária seria arbitrariedade. E estabelecer tal exigência como uma exigência da fé significaria degradar a fé de uma obra. E o cumprimento da exigência seria um
como ele fala, um sacrificium intellectus. Portanto, o verdadeiro sentido do mito não é propiciar uma concepção objetiva do universo, ao contrário, nele se expressa como o ser humano se compreende em seu mundo. Quer dizer, o mito não pretende ser interpretado cosmologicamente. Esse é o ponto, acho. O mito não vai ser compreendido cosmologicamente, ele vai ser compreendido antropologicamente. E também, né, de modo existencialista. Daí você tem a dívida do Bultmann ao Heidegger e, por consequência, também recebeu muitas críticas por isso. Bom, é muita coisa para falar do Bultmann, mas ele é o cara que vai lidar então com a crítica das formas, tá? O Bultmann ele distingue entre o conteúdo essencial do Evangelho e a forma estrutural, que é a forma mítica, metafísica, assim, científica. E aí ele vai fazer essa crítica das formas, tentando extrair do mito aquilo que pode ser, por consequência, interpretado para o mundo moderno, para que eles então possam ainda admitir a fé de maneira adequada, tá? Ao seu próprio tempo. Porque o Bultmann percebe que existia um elemento histórico, né, na verdade tem um elemento histórico nos evangélicos que precisa ser interpretado. Ok? Bom, e para finalizar a gente pode falar um pouquinho do Bonhoeffer. Tá? Dietrich Bonhoeffer, ele nasceu em Breslau em 1906, ele foi enforcado pelos nazistas. Dizem alguns até que ele foi enforcado com uma corda de piano, né? Então ele sofreu bastante, ele foi antes espancado, deixaram-no nu para que ele fosse morto, então, dessa maneira terrível. Ele morreu novo, né, foi 39 anos aqui. Um mês antes, vejam, da bancarrota alemã, então foi uma coisa terrível, assim. E ele também escreveu bastante coisa, as obras dele você tem muita coisa mesmo, que não foi traduzida para o português. Aqui no Brasil você tem algumas obras, como por exemplo a obra Discipulado, do Bonhoeffer. É uma obra bem, digamos assim, radical, né, em termos cristãos. O Bonhoeffer tem uma frase interessante, que é destacada, inclusive pelo Reale, que ele vai dizer assim, ó: o problema que jamais me deixa tranquilo é o de saber o que é verdadeiramente para nós, hoje, o cristianismo até quem é Cristo. Isso constitui problema hoje porque o homem moderno aprendeu a enfrentar qualquer problema, até importante, sem recorrer à hipótese da existência da intervenção de Deus. Basicamente é o problema que vai lidar o Bultmann, que vai lidar o Tillich, que vai lidar o Calbart e tantos outros, né? Saber o que é para nós daquilo que está lá em Cristo. E que, inevitavelmente, tem alguma coisa muito importante lá que tem que permanecer e que nós não podemos jamais abandonar, né? De acordo com o próprio Bonhoeffer. Mas o Bonhoeffer, ele não era um liberal. Ele teve uma influência liberal, mas ele acabou se tornando um sujeito puramente ortodoxo, um neo-ortodoxo, até porque ele teve uma participação efetiva ali, se não me engano, como um aluno, ou com uma pessoa que foi influenciada ali pelo Calbart, né? Então, o ponto de vista dele é muito vinculado também a essa visão neo-ortodoxa agora e não mais liberal, no sentido de superar de uma vez por todas o liberalismo, esse mesmo liberalismo que tentou afogar os valores cristãos, tá? Inclusive eu esqueci de falar que no caso do Schweitzer, né, ele mesmo critica profundamente o liberalismo, justamente porque o liberalismo ele inventava vários tipos de Jesuses diferentes, né? E por isso era preciso verificar qual era o Jesus do ponto de vista mais adequado à interpretação do que era dado na sua própria historiografia. Bom, o Bonhoeffer também vai dizer que o mundo é autônomo e Deus não é um tapa-buracos. Ou pelo menos o mundo se mostra autônomo, tá? O que importa, diria ele, é ver que é o próprio Deus que nos ensina que nossa vida de homens deve prosseguir como se ele não existisse. Quer dizer, o Deus que nos permite viver em um mundo autônomo, o Deus que nos faz viver num mundo sem a hipótese de trabalho, que é o próprio Deus, é o Deus em cuja presença estamos a cada momento. Com Deus e na presença de Deus, nós vivemos sem Deus. Isso aqui é bem interessante, né? Nós vivemos sem Deus, mas Deus continua sendo quem Ele é. O ser. Certo? Independente se você acredita ou não. E Deus deixa-se expulsar do mundo sob a cruz. Deus é impotente e fraco no mundo, mas é assim, e somente assim, que Ele permanece conosco e nos ajuda. Aí ele fala, Mateus 8,17 é claríssimo. Cristo não nos ajuda em virtude da sua onipotência, mas sim em virtude de sua fraqueza. Isso aqui é a adaptação que Mateus faz ao texto de Isaías 53, dizendo que Jesus levou todas as nossas enfermidades e doenças na cruz do Calvário, baseado no seu sofrimento. E aqui está a diferença determinante em relação a qualquer outra religião que se possa comparar com a religião cristã.
E como Bonhoeffer deixa escrito em anotações para um livro, se o cristão encontra o Deus vivo participando do sofrimento de Deus na vida do mundo, a igreja só é verdadeiramente ela própria, unicamente quando existe para a humanidade. Então a igreja deveria tomar parte da vida social dos homens, não para dominá-los, e sim para ajudá-los e servi-los. E isso não torna Bonhoeffer um liberal em teologia ou um comunista em política, tá? Veja bem, ele na verdade critica tanto o liberalismo, do qual conhecia bem, e também ele critica as diversas formas políticas de assistencialismo arbitrário, que segundo dizia, poderiam ser colocados ali de modo tão perverso que acabaria substituindo o verdadeiro valor, né, do cristianismo e da cruz de Cristo. Tá? Bom, só para finalizar então, vamos falar aqui um resuminho de cada um desses autores para finalizar. Bom, a teologia protestante no século XIX e da primeira metade do século XX foi dominada pela teologia liberal, que encontra seus representantes de maior relevo em Albrecht e Ritze, e em seu discípulo Adolf von Harnack, autor da obra que é a História dos Dogmas. O que se tem a dizer a respeito da teologia liberal é que ela, em linha geral, é uma concepção em que se tende a mostrar um substancial acordo entre cristianismo e cultura. Contra tal posição levantou-se a voz de Karl Barth, chefe da teologia dialética. Em seu comentário à Epístola de Romanos, saída em 1919 e em segunda edição em 1922, denuncia todas as tentativas de engaiolar, né, a palavra de Deus nas redes da razão humana, reafirmando a infinita distância qualitativa entre o homem e Deus, porque Deus é o totalmente outro. Ele salienta a oposição substancial entre Deus e tudo aquilo que é humano, e não podemos alcançá-lo com a filologia ou a filosofia ou a razão. A fé é, de um lado, a intervenção milagrosa de Deus na vida do homem, e do outro, é um abandonar-se existencial do homem a Deus. Para Paul Tillich, autor da teologia sistemática, as provas racionais da existência de Deus não são válidas, de acordo com Barth e Tillich, inclusive, né? Eles escrevem que se Deus é derivado do mundo, não pode ser aquele que o transcende infinitamente. Todavia, em desacordo com Barth, Tillich não pensa que a fé seja a obra exclusiva de Deus. A fé, com efeito, é a resposta de Deus à pergunta de um homem consciente de sua própria miséria ontológica. Inclusive, essa questão da miséria ontológica eu acho show, é fato. Bom, teórico da demitização, Rudolf Bultmann, é de 1884, né? Com a obra Novo Testamento e Mitologia, ele diz que o problema da demitização da mensagem neotestamentária é justamente demitizar a narração evangélica, descobrir o significado profundo escondido sobre as concepções mitológicas e não descartar o mito, não é o que ele queria. E ele quis distinguir entre o conteúdo essencial do evangelho e a forma mitológica assumida por esse conteúdo. O significado mais profundo da pregação de Jesus é, afirma Bultmann, em Jesus Cristo e em mitologia, que é preciso estabelecer abertos, que estar, na verdade, abertos ao futuro de Deus. Estar prontos para receber esse futuro que pode sobrevir como um ladrão de noite. Bultmann, inclusive, admite o método alegórico, o alegorese, vinculado a esse ponto de vista, de que agora a iminência e aquele que vem com o ladrão na noite, quer dizer, o Messias, está vinculado à nossa própria morte, no sentido de que podemos morrer a todo momento e devemos admitir o futuro de Deus para não sermos tidos por ele como pessoas meramente mundanas que sequer admitiam uma morte, né, que poderia ocorrer a qualquer momento e que faz parte da própria contingência do mundo. O Albert Schweitzer, não coloquei aqui no infográfico, mas basicamente a ideia dele é se fundamentar na Palestina do século I, para então dizer que Jesus fazia parte de um ramo de cunho escatológico e, portanto, toda a sua ética se vinculava também a essa perspectiva que era notavelmente amalgamada ao seu tempo. O Bonhoeffer, ele, como já dissemos aqui, ele diz que Deus se deixa expulsar do mundo e se faz crucificar. O Deus cristão é impotente, mas aqui está a diferença do cristianismo em relação às outras religiões, porque Cristo não ajuda as pessoas por causa de sua onipotência, mas por causa de sua fraqueza, de seu sofrimento. E aí a igreja, nota Bonhoeffer, é ela própria quando participa da vida dos homens, não para dominá-los, mas para ajudá-los e servi-los. Ou seja, se afasta da perspectiva meramente do poder e se volta ao aspecto da caridade. Bom, meus caros, é isso. É um assunto complexo, mas que vale a ressalva em algum vídeo, né? Esses autores fazem parte da tradição teológica e a teologia é isso, né? É um
um ramo complicadíssimo que acaba dependendo também da filosofia. E elas estão juntas ali para falar a respeito de Deus. Grande abraço a todos e até próximos vídeos.